nós vamos falar sobre aterramento e proteção para estações de rádio amador, principalmente as estações que são desatendidas. Então, essa apresentação é uma complementação de todas as outras anteriores, e vocês vão ver. O objetivo é apresentar os aspectos básicos do tema, né, citando de forma genérica os cuidados a serem tomados. Isso aqui é só uma introdução, porque cada estação, cada caso é um caso, né? E eu sou obrigado sempre a dizer, porque a gente está falando sobre instalação elétrica, aterramento, raios, e isso tudo tem a ver com segurança. Então, eu sou sempre obrigado a alertar que o projeto de aterramento e proteção deve atender às normas brasileiras, NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica de baixa tensão, e a NBR 5419, que é a norma brasileira de proteção, sistemas de proteção contra a descarga atmosférica. Então, por favor, procure pessoa qualificada que conheça e adote essas normas, tá? Preze sempre pela segurança. Os objetivos do aterramento são, basicamente, a proteção pessoal contra choques elétricos e a proteção das instalações físicas contra os danos, incêndios, etc., no caso de falhas, tanto da própria instalação elétrica, né, se você tiver problema de fugas, curto-circuitos, né, que pode até incendiar, gerar choques, como no caso de descargas atmosféricas. O aterramento de radiofrequência, aquele associado à questão de ruído, né, também é um dos objetivos, mas esse é bem mais problemático. E eu recomendo sempre olhar principalmente no blog existe um texto introdutório sobre aterramento bastante completo. Perguntas frequentes sobre aterramento. Lá eu procurei abordar esse tema, aterramento e proteção, a partir de perguntas frequentes. E lá a gente vai ver as dificuldades do aterramento reduzir ruído. O aterramento não é panaceia para a questão de ruído. A questão de ruído está associada a uma série de requisitos, uma série de outros detalhes, como qualidade de cabo, conector, blindagem, existência de loops, enfim. Então, eu sempre recomendo dar uma olhada nessa parte básica. Mas um dos objetivos do aterramento é o aterramento de radiofrequência para a dessensibilização das induções e retornos de RF na transmissão, ou no caso de quedas de raios, né? Isso tudo já foi visto em artigos, isso aqui é uma complementação. Sempre nas palestras anteriores, eu acabo dizendo que para estações atendidas, né, a recomendação básica é, se você tiver a possibilidade de queda de raios, você desliga a sua estação, desconecte seus cabos, todos que venham externamente da torre, por exemplo, e coloque para o lado de fora da estação, por uma questão de segurança sua e dos equipamentos. Por quê? Porque todas as soluções que a gente colocou anteriormente, apesar de estarem qualitativamente corretas, elas podem não ser suficientes. E eu vou mostrar aqui que as soluções para você ter uma estação que suporte incidência direta de raio sem dano é uma coisa muito mais completa. Então, para aqueles cuidados, mesmo em excelentes artigos americanos, internacionais, a respeito de aterramento, se não tiver um nível profissional, não tem jeito. Você, no caso de raio, você tem que desligar tudo, botar os cabos para fora. Então, essa é a recomendação básica para as estações atendidas. Importante, quando você puser os cabos para fora da janela, cuidado com os vizinhos, não vai botar os vizinhos em risco também. Mas, no caso de estações desatendidas, não é possível essa desconexão, como o Fred bem colocou aqui, então requer medidas bem mais exigentes para redução de riscos e contenção de danos. Porque eu vou mostrar aqui que, para antenas de HF, por exemplo, dificilmente você vai conseguir proteger. Então, o raio pode cair na antena, mas pelo menos que queime só a antena e não a estação. Descargas atmosféricas, vou falar rapidamente aqui. O raio tem uma potência destruidora, todos nós sabemos, né? E impõe campos elétricos e magnéticos altíssimos. Vejam bem, hein? Se o retorno de RF, que muitas vezes atrapalha o nosso computador, faz ele travar,
retorno de RF, ou então proximidade da antena, você com poucas centenas de watts, você tem problemas nos equipamentos digitais dentro da estação. Imagina a continuidade de operação de uma estação no caso de cair um raio numa torre pertinho. Então, realmente, isso é um problema. E as descargas atmosféricas têm correntes com variações extremamente íngremes no tempo. Isso aqui é um exemplo de uma forma típica do raio, né, da descarga do raio. Se a gente observar, você vê que o raio, quando cai, não é um pulso, ele é repetitivo, né? E algumas dessas repetições têm um tempo de subida que você vai de 0 a milhares de amperes, 200, 80, 100, 150, 1000 amperes em apenas poucos microsegundos. Então, isso aqui é muito complicado por causa das indutâncias dos cabos. O que funciona bem em 60 Hz, em termos de cabo, né, é problemático para correntes com esse tipo de comportamento. Essa tecnologia, existe tecnologia de proteção contra a incidência direta, mas ele requer um conhecimento profissional e um alto investimento. Evidentemente que existe, né, esse conhecimento, porque você tem as ervas celulares funcionando, você tem radares, equipamentos de telecomunicações profissionais em alto do morro funcionando. Mas se você for ver o que é que foi feito lá, é bastante diferente de determinadas recomendações amadoras aqui. E a proteção envolve vários aspectos, vou mostrar aqui, porém a falha de um aspecto importante pode colocar em risco todo o projeto em si. O risco de incidência direta, isso é uma coisa importante, né? Qual é o risco de cair um raio na minha torre, na minha casa, né? É sempre bom procurar saber. Ela vai depender da atividade atmosférica na região. Eu tenho que ficar parado aqui. É técnica de apresentação, a gente tem que andar, mas vou ficar quietinho aqui. No anexo F da norma 5419, a segunda parte dela, existe um mapa que mostra a probabilidade de queda de raios por quilômetro quadrado por ano no Brasil. Quem mora no litoral do Nordeste é um felizardo, porque o nível de queda de raio é bem menor. Quem mora lá perto de casa, que nem eu, é complicado, porque cai muito raio. Indaiatuba, essa região aqui também cai muito raio. Então, ele depende realmente da natureza, né? Mas uma coisa interessante é, se vocês entrarem nesse site aqui, do INPE, vocês podem colocar, pelo menos das capitais, das principais cidades, num local aqui, você coloca a cidade, ele vai dizer a probabilidade, a taxa de queda de raios por quilômetro quadrado por ano. É muito interessante, pelo menos para comparar, né, uma cidade com a outra. Ele também depende, né, o risco de incidente depende da altura do captor, no caso, por exemplo, uma torre, em relação ao solo. Quanto mais alto o captor, maior a probabilidade de queda de raio, e essa probabilidade é quadrática. Então, se eu tenho uma torre cuja a probabilidade, o tempo esperado entre raios for de 4 anos para cair na minha torre, então é esperado um raio a cada 4 anos, se eu duplicar a antena, eu quadruplico a probabilidade, então ela passa de 4 para 1 ano. Então é interessante. E também a probabilidade de cair o raio na sua antena depende das dimensões da antena. No caso de antena de HF é bastante complicado isso. E também depende da existência e da altura de captores próximos, se você tem árvores, prédios, morros próximos, ou se é o contrário, né? Você está no terreno descampado, você é o mais alto, ou pior, está no alto de um morro, no local que caia muito raio. Isso tudo, esses cálculos de probabilidade de risco, estão na segunda parte da NBR 5419, é bastante complexo, são 105 páginas, mas ele é um trabalho espetacular, que ele calcula a probabilidade não só de queda de raio na torre, mas calcula a probabilidade de danos em todo o sistema eletroeletrônico. Então, você entra com vários dados e ele vai mostrar a probabilidade de você ter um dano no sistema, que poderia ser uma estação, por exemplo.
Problemas gerados pelos raios, basicamente, são danos à estação e instabilidades, né? Em circuitos lógicos, como no PC, ligado lá no SDR, ligado no computador. Os equipamentos todos agora têm processadores lógicos e eles podem estar sujeitos a instabilidades em função de induções. Qual é a razão desse problema? Então, qual é a razão desses problemas? Primeiro, conforme eu falei, os raios geram correntes e campos fortíssimos com frente de ondas íngremes, favorecendo induções. A corrente eleva enormemente o potencial no sistema de aterramento e, consequentemente, da estação. Olha só, fazer uma conta rápida, a lei de Ohm, né? Imagina que a sua torre esteja aterrado com um bom aterramento e tenha 10 ohms. 10 ohms é um bom aterramento para o seu sistema torre e estação. E você receba um raio de 100 mil amperes. Olha, 100 mil amperes não é muito difícil de acontecer, não, tá? Pela lei de Ohm, 100 mil vezes 10, até ontem dava 1 milhão de volts. 1 milhão de volts. Quando o Fred falou aquele caso do americano que pegou a estação dele, botou no alto da colina, trouxe um monte de cabo para a casinha dele, eu tremia nas bases. Eu não ficaria nunca dentro da estação ou da casa dele, num caso desse, a menos que fosse um sistema de proteção extremamente bem elaborado. É muito perigoso. Você vai ter 1 milhão de volts lá, transferidos por fios na ponta, onde você está pisando em praticamente 0 volts, se o local for distante. Exemplo aqui do que eu estou falando, né? Você tem uma estação com a instalação elétrica alimentando a estação, você colocou lá seus protetores, você tem um aterramento não só da estação como da torre, cai um raio na torre, olha só, ele eleva o potencial, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, de 1 milhão de volts para cá. Então, na verdade, tudo isso, vamos ampliar. Aqui que está mais certo, né? O potencial de todo esse aterramento, ele sobe, no caso, 1 milhão de volts. Mas aquele transformador que gera a fase neutra, que vai alimentar a sua estação, está a uma distância tão grande que o aterramento dele é praticamente 0 volts. 0 volts lá, 1 milhão de volts aqui, o que acontece? Isso. A corrente de raio parte dela vai para o solo, quanto melhor for o seu aterramento, mais corrente para o solo vai, porém, essa elevação de potencial vai fazer com que a corrente entre, ela vê lá o transformador e essa interligação com potencial muito baixo, então ela injeta a corrente por aqui, pelo neutro, vai injetar corrente através dos seus protetores para todas as fases e vai desaguar lá na ponta. Então, quanto melhor, a primeira conclusão que a gente chega aqui, quanto melhor o aterramento, ou seja, quanto mais baixa a resistência, menor será o desgaste dos seus DPS. E esses DPS aqui você vai ter que botar categoria 1. Categoria 1, ele suporta uma quantidade bastante grande de corrente, um percentual grande da corrente de raio em condição direta. As outras categorias, 2, 3, é só mais para indução. Então, você bota esses protetores pensando, meus surtos podem vir pela rede, né? Então, eu vou botar aqui você olha lá, categoria 2, 40 mil amperes, isso deve ser suficiente. No entanto, quando cai raio na sua torre, você vai injetar parte desse raio aqui e pode estourar esses... Eu vou falar mais disso à frente. Outra questão gravíssima, quando você tem um raio caindo no solo ou num captor aqui, se você tiver 2 eletrodos de aterramento no solo, distantes entre eles, em determinada distância, X, por exemplo, e caiu o raio a uma determinada distância D, a diferença de potencial entre esses eletrodos pode ser enorme. Então, aqui eu tenho uma tabelinha com uma simulação que a gente fez lá na Eletrobras, não me lembro a fonte. No caso, quais são as diferenças de potencial entre esses eletrodos, no caso de cair um raio a distância que a gente varia nessa tabela. Então, vamos ver o caso que eu usei de exemplo aqui. O raio caiu a 100 metros dos seus eletrodos, ou pelo menos o mais próximo dele, que distam 20 metros entre si. Olha só, se o raio cai a 100 metros, você tem 2 eletrodos entre eles de 20 metros, quer ver um exemplo? Um é o aterramento que você botou
para a sua estação dedicada a ela, interligando a torre, mas o outro de distância está o aterramento do neutro no seu medidor, e você não interligou esses dois. O que vai acontecer? Vai cair uma bagatela de 26 mil volts entre o neutro e o aterramento do rádio, onde está ligado o seu 0 volts, seu transmissor, através do cabo coaxial, etc. e tal. O que vai para o brejo? O isolamento da fonte de alimentação vai para o brejo, você vai queimar um bocado de coisa. Isso é muito clássico. Eu estou até querendo escrever um artigo só sobre isso, eu vou ver se eu escrevo, mando para o Alisson, para o QTC-ECRA, para alertar, olha, você quer fazer um aterramento da sua estação? Bacana, você vai ter vantagens, entendeu? Mas não esqueça de interligar o aterramento da sua estação ao aterramento da sua instalação elétrica, aonde está o neutro. Se você não tiver essa interligação, você vai queimar os equipamentos se você cair se você estiver num local que caia raio. Seguindo, o exemplo aqui, rapidinho. Você tem a sua estação, você fez aquele aterramento bacana, botou um bocado de varas aqui, sua resistência é baixa, pior ainda, quanto melhor esse aterramento, se ele não estiver interligado, maior a corrente que vai passar no caso de raio, entendeu? Então, aterramento do neutro numa posição e aterramento da estação outra sem interligação, cair um raio próximo, você vai ter uma diferença potencial. Isso se cair próximo ou se vier pela rede, a mesma coisa. Se vier pela rede, você pode ter 4.000, 5.000 volts de diferença de potencial que vai cair nesse aterramento aqui, mas como esse aterramento está distante, é 0 volts, esses 4.000 volts vão cair aonde? Exatamente na isolação. Outra questão importante, porque é que você tem problemas com raio, imagina essa situação aqui, onde você tem na sua estação, por um azar seu, você tem uma tubulação metálica, você quis fazer a minha estação elétrica, tem conduítes metálicos, que dá blindagem, etc., e ela tem um aterramento muito bom. E eu tenho uma torre que pode estar sujeita a raio e injeta a corrente nesse aterramento. E, por acaso, azar seu, você tem um painel aqui com uma tubulação metálica aterrada. Falei, o site disse que tem que aterrar tudo que é metal. É verdade. Então, o aterramento está aqui, e, por azar seu, você tem uma outra tubulação metálica que vem de outro ponto da sua casa, da sua estação, e que é aterrada em outro ponto do aterramento. Quando cai raio, o que acontece? Você tem uma diferença de potencial entre esses pontos de aterramento, e também tem uma diferença de potencial pela captação desse loop, que é uma verdadeira antena. A antena loop vem um campo magnético muito forte da sua torre, e isso gera uma diferença potencial que pode ser tão alta aqui, chegar a milhares de volts, dependendo da distância aqui, você pode gerar até uma centelha. Se um infeliz tiver encostado aqui, com um braço aqui e a outra mão aqui, é tudo questão do azar, né? Ele pode ser eletrocutado e até morrer. Exagero? Não. Olha só um dado muito importante. Se vocês entrarem lá no site do INPE, na cartilha, lá no blog tem o link para entrar na cartilha do INPE sob cuidados no caso de incidência de raios. Lá diz uma estatística muito importante: 20% de todas as mortes causadas por raios são dentro de casa, dentro de uma edificação, justamente porque o azarado ele estava, de alguma forma, vinculado a uma parte metálica aterrada. Por exemplo, você pode estar falando num celular que, ao mesmo tempo, está sendo carregado, ligado na alimentação. Dependendo de se você esteja num piso frio, você pode receber uma diferença de potencial enorme e tomar um choque violento. Por infelicidade, por acaso, isso aconteceu comigo, há 20 anos atrás, mas eu sobrevivi. E, na época, não era celular, era um telefone de fio. A história é longa. Bom, agora vamos falar sobre a estratégia para se proteger a estação e a sua antena, né? A estratégia, basicamente, isso segundo a norma correta 5419, eu vou botar aqui muitos aspectos que estão na norma. A estratégia é, basicamente, definir zonas de proteção contra raio. Isso está na norma. As ZPRs. Existem várias zonas de proteção, a começar do seu captor, do seu para-raio.
Então, para você proteger a sua antena, você tem que definir a zona de proteção que é formada pelo seu captor. Existem vários captores, Franklin, vou mostrar aqui. Uma vez definido um volume de proteção, o que tiver dentro desse volume está livre de incidência direta, mas não de indução. Mas, pelo menos, não vai cair raio direto aqui. Então, está a sua anteninha, que eu botei aqui, de 6 metros, dentro de um volume de proteção, então você já protegeu a antena. E você tem que reduzir as induções dentro da sua estação, onde estão todos aqueles equipamentos, aquele monte de cabo, né, que a gente tem, tudo antena para captar esses loops, né? Mas você define essas zonas que elas existem a partir de medidas como blindagens magnéticas, tanto gaiola de Faraday como bandejamento. Para estações desatendidas, eu diria que essa aqui, gaiola de Faraday, junto com protetores de surtos, é o par mais importante. Cadê o William? Você tem lá um container, muito importante. Mas os protetores de surto conduzido, eu vou mostrar aqui, também tem que ser colocados de forma bastante cuidadosa. A zona de proteção também é definida pelo roteamento adequado da cablagem na estação, para você reduzir loops, equipotencialização, perseguir uma baixa resistência de aterramento e utilização de protetores ou isoladores de circuito. Aliás, eu esqueci de dizer, aqui, eu passei esse slide batido. Como você tem essa diferença de potencial que eu mostrei, em função da queda do rádio, tudo isso que eu mostrei, o que você deve fazer nada mais é do que interconectar com um condutor, curto-circuitar essas duas partes metálicas que estão sujeitas a um potencial muito alto quando cai o raio. Isso aqui chama-se equipotencialização e é fundamental em tudo isso que a gente está falando. Então, vamos lá. Bom, todas essas medidas aqui, blindagem, roteamento, equipotencialização, elas são medidas complementares. E volto a dizer, a falha de uma dessas medidas importantes pode levar a uma proteção inadequada. Muita coisa para falar. Bom, outra coisa importante é que a norma, ela define 4 possíveis níveis para o projeto de todo o sistema de proteção. Claro, se você vai fazer um projeto de proteção, você pode querer um nível maior ou menor de eficiência, dependendo do teu caso, se vai ter muitas vidas humanas lá, ou se a estação mais barata, você quer economizar no sistema de proteção. Então, você tem possíveis níveis de proteção previstas. O nível maior é o nível de proteção 1, onde você prevê descargas atmosféricas em 99% das descargas até 200 mil amperes. Já o nível 2 é menor, ele prevê em 2%, quer dizer, em 98%, descargas de até 150 e nos níveis 3 e 4, em 95% descargas de até 100 mil amperes. Só que o nível 1, você vai gastar muito mais cobre, você vai gastar mais dinheiro justamente para chegar a esse nível de proteção maior. Bom, uma vez protegida a sua antena, vamos ver agora como é que você pode definir esses níveis, essas zonas de proteção contra raio, às vezes em várias etapas, até você proteger a tua estação. Bom, primeiro vamos ver a proteção das antenas contra incidência direta. Nem sempre, isso é importante, nem sempre é possível proteger as antenas de HF, aí não tem jeito. Se é uma antena de 80 metros, 160 metros, é mais difícil. Algumas coisas podem ser feitas, mas é mais difícil. E há vários modos de você definir o volume de proteção a partir de captores. Um deles é a partir do famoso para-raio Franklin, né? Que nada mais é do que um captor, uma haste com pontas na frente para
favorecer a formação do líder ascendente que vai atrair o raio, né? E você define um volume de proteção cônico a partir dessa haste aqui. Para o nível de proteção 1, que é um nível de proteção mais eficiente, esse volume é menor. Para o nível de proteção 2 é maior e vai assim por diante, né? Ou você, para torres altas, já não funciona mais esse cálculo a partir do para-raio Franklin com um cone e nível de proteção cônico. Você tem que usar um modelo mais preciso, que é o modelo eletrogeométrico, que eu não vou entrar em detalhe aqui, senão vai perder muito tempo, e eu vou deixar de mostrar coisas que vão interessar mais, são mais conclusivas. Mas a moral da história é que uma torre alta, pelo modelo eletrogeométrico, o volume de proteção não é um cone, não, mas sim um volume bem menor, definido por uma esfera de raio determinado pelo nível de proteção. Então, a moral da história é que o volume é bem menor. Aí você diz, pô, mas eu quero botar uma antena, ainda que seja uma antena pequena, aqui no meio da torre. O que eu faço, né? Então, você bota uma anteninha para proteção, você puxa uma haste aqui, que é um prolongamento da sua proteção contra raio, e aí você vai ter um nível de proteção, também um volume suficiente para colocar essa anteninha. Ou seja, não é muito simples você calcular como que você gera o nível de proteção 0B, que é aquele que livra a sua antena de incidências diretas. Bom, agora vamos ver dentro da sua estação como é que você reduz as induções, conforme eu mostrei primeiro pela blindagem magnética, que é um dos recursos mais importantes. No caso, a gaiola de Faraday. Se você fizer uma blindagem estrutural em todo o ambiente onde você vai estar com a sua estação, isso é muito bom, porque aí você vai reduzir as induções. Um exemplo aqui é uma estrutura metálica baseada naquela ferragem que você usa para bater laje, né? Que é a tela Telcom. E se você usar, por exemplo, essa ferragem em todas as paredes, piso e também na laje superior, você pode gerar uma gaiola de Faraday e uma blindagem eletromagnética bastante eficiente. Se você tomar determinados cuidados, com uma distância entre as ferragens, dependendo do comprimento de onda, da frequência que você vai trabalhar, então você vai ter uma proteção muito boa nos equipamentos aqui dentro, podendo abrir mão de outros tipos de proteção, como bandejamento. Mas isso tem que ser bem feito. Um exemplo é o container, né? O uso de container é muito conhecido. Outro exemplo é através de gabinetes metálicos. O Fred mostrou daqueles exemplos lá, uma torre com um colega lá nos Estados Unidos que usou um gabinete metálico pequeno no pé da torre. É exatamente esse exemplo aqui. Quer dizer, o gabinete vai ter o tamanho que você necessita, mas é muito importante saber que a melhor gaiola de Faraday pode ser ineficiente se não houver cuidados com a entrada de cabos. O que eu estou querendo dizer aqui? Você pode ter um container aqui, tá? E esse container recebe um sinal que vem de um gerador, de um equipamento qualquer que está bem blindado, e ele vem através de uma blindagem boa, quer seja no cabo, quer seja através de um bandejamento. Pois bem, quando você tem um raio ou a geração de um campo externo, as correntes que são geradas na blindagem, que funciona como um isolamento eletromagnético, né? Essas correntes ficam na parte de fora, e você tem que ter um contato elétrico entre as superfícies dessa blindagem, dessa bandeja, com o seu container, de forma a manter toda essa superfície íntegra. Por exemplo, um conector de um cabo blindado, você tem que garantir que a blindagem desse cabo, o conector tem que garantir que a blindagem desse cabo vai ter um contato elétrico ao longo
da parte metálica da sua blindagem, que pode ser um container, senão você vai ter vazamento. Olha, então, se existir isso, a corrente, por uma questão de efeito pelicular, que o campo que gera essa corrente está do lado de fora, ela vai se manter sempre pelo lado de fora e vai impedir a geração de campos internos. Mas, se você tiver vazamentos, falhas nisso, por exemplo, você entra com um cabo sem o devido conector aqui, entra lá na sua blindagem, e pior, se você entra por um lado e entra com outro cabo por outro, você pode fechar uma passagem de corrente por dentro, correntes espúrias, por dentro da sua estação, correntes essas que vão gerar campos lá dentro, que podem ser captados por cabos de interligação de computadores, etc., e pode fazer ele se perder. Então, você pode colocar a perder ou perder bastante eficiência de uma blindagem espacial, né, uma blindagem estrutural cara, de alto nível, se você não tomar cuidado com as passagens dos cabos. Então, sempre atentar para a continuidade elétrica da superfície das bandejas ou cabos externos com a sua gaiola de Faraday. Você pode, então, conforme eu mostrei, você pode blindar todo o ambiente, ou pode usar tudo isso pode ser, vamos dizer, pode ser complementar, um ajudando o outro. Ou você pode usar bandejamento nos cabos. Pelo lado de fora, você vai ter que usar bandejamento nos cabos, ou blindagem adicional, com esse cuidado que eu tomei. E, pelo lado de dentro, vai depender. Se você tiver uma blindagem estrutural, você pode até, com aquele cuidado que eu falei nas entradas dos cabos, você pode até abrir mão de um bandejamento interno. Mas, às vezes, você não tem, então você usa bandejamento interno também. A gente fala em loop, né? Por que é que o equipamento, às vezes, se perde, o computador se perde? Vamos botar um exemplo bem simples aqui, 2 equipamentos. Esse aqui pode ser um rádio, isso aqui pode ser o computador. Os dois são alimentados e tem uma comunicação do computador para o rádio. E os cabos não estão juntos, eles formam um loop. Então, esse loop vai captar campos eletromagnéticos que podem ser muito intensos, dependendo se você não tem essa blindagem estrutural aqui, né? E quando você capta esses campos eletromagnéticos muito intensos do raio, ou se isso já dá problema com retorno de RF ou com indução direta da antena, imagina, no caso de uma descarga atmosférica. Esse loop, captando esse campo variante no tempo, ele vai gerar correntes aqui dentro que não deviam existir. Essas correntes vão, por exemplo, do teu computador para o seu rádio e vai interferir lá dentro, podendo fazer o computador trancar. Então, uma forma de você evitar isso é você passar esses cabos todos através de bandejas que tenham continuidade, inclusive nas extremidades, tá? Essas bandejas, ela tem que ter uma continuidade, a mesma forma que eu falei sobre a continuidade da bandeja no lado de fora com o gabinete, tem que existir com a bandeja do lado de dentro e o gabinete do equipamento, para permitir que flua a corrente. Em vez da corrente fluir através do sinal, do cabo de sinal com o cabo de alimentação, ela vai fluir pela blindagem e vai livrar o cabo de sinal de ser interferido. Então, essas bandejas têm que ter contato elétrico nas extremidades. Não adianta dizer, eu tenho uma bandeja muito bem aterrada aqui no meio, mas não é no meio que você tem que aterrar, você tem que aterrar nas extremidades para dar essa continuidade. Outra questão importante para reduzir as induções é o roteamento adequado da fiação dos cabos da estação, de maneira a reduzir loops, né? Então, em vez de eu ter a minha alimentação por um lado e o cabo de sinal por outro, formando um loop, por que eu não junto o cabo de sinal ao cabo de energia, mantendo uma certa distância? Aí eu não vou entrar em detalhes, dependendo se o seu cabo de energia é muito sujo, poluente, né? Mas ele não deverá ser se tiver protetores e filtros aqui. E aí você pode juntar a linha de sinal energia, ou então fazer bandejas próximas, mas separadas. Isso aqui vai reduzir o loop e vai dessensibilizar
vai ajudar a dessensibilizar a sua estação. Um outro exemplo muito importante é quando você tem uma torre do lado de fora, né? Você tem a sua antena, estou representando uma anteninha pequena, né? Para estar dentro do volume de proteção, e você vem com um cabo coaxial e entra direto na sua torre. Ora, isso é um problemaço, né? Porque se você tiver uma descarga atmosférica aqui, um raio, uma descarga atmosférica na sua torre, parte da corrente vai tender, parte da corrente vai fluir pela torre, mas uma parte que pode ser considerável vai fluir pela blindagem do seu cabo ou guia de onda e vai entrar direto para onde? Ah, tadinho, vai entrar direto para o seu computador aqui e não vai ser uma boa coisa. Então, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, aterrar a blindagem do seu cabo aqui na torre. Tá? Isso aqui é um exemplo, vocês podem olhar nas referências, uma referência da DX Engineering, que tem exemplos de uma série de acessórios para todas essas coisas que a gente está falando aqui. Então, você aterra a blindagem do seu cabo ou guia de onda aqui na sua torre, antes de afastar dela e entrar na sua estação. Aqui na entrada da sua estação, você também vai aterrar numa placa metálica, logo na entrada, e um bom aterramento para a terra. Mas, mesmo isso pode ser insuficiente. Então, o ideal é você também usar uma bandeja. Essa parte horizontal aqui, ela deve estar assentada numa bandeja devidamente aterrada, de um lado na torre, do outro lado nessa placa de entrada, que também está devidamente aterrada. Por quê? Porque essa corrente vai tender a passar muito mais pela bandeja. A bandeja tem uma impedância menor, devido às dimensões físicas dela, para RF, para surtos impulsivos, ela vai ter uma impedância menor. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem um probleminha aqui, né? Essa aterramento dessa placa aqui, ela pode induzir no aterramento lá dentro da sua estação, supondo que aqui não tem uma blindagem estrutural. Isso é por causa que você não tem uma blindagem estrutural. E aí também vai passar uma certa corrente por aqui. Isso não é bom. Então, o que fazer? Usar um sistema muito mais profissional da Polyphaser, que dentre outras coisas que ele faz, ele não aterra o equipamento duplamente, né, com esse aterramento aqui por baixo e aterramento por essa placa. Ele tem um aterramento centralizado. Isso volta a dizer, no caso de você não ter um bom container, uma boa blindagem estrutural na sua estação. Então, aqui você tem uma solução em que você tem vários recursos empregados. Primeiro, o aterramento centralizado de todos os circuitos. O que é todos os circuitos? Olha só, o cabo coaxial, quando entra por aqui, ele tem as blindagens aterradas nesta placa aqui. E essa placa é muito bem aterrada através de folhas, não é nem cabo, são folhas metálicas, no caso aqui, usaram cobre, né? A alimentação que vai aqui para o seu rack, onde tem todos os equipamentos, não vai direto para os equipamentos. A alimentação primeiro passa por um protetor nessa mesma estrutura de aterramento, que está centralizando todos os aterramentos. Primeiro passa por um protetor para, depois de protegido, ir para o seu gabinete. Da mesma forma, todas as entradas de sinal, elas passam por protetores antes de entrar no gabinete, inclusive telecomunicações. Todos eles passam por protetores aqui. E o aterramento desse rack é feito exclusivamente por cima, para não fechar loop. Entende? Aqui ela é suspensa e por um cabo de aterramento bastante largo, ou seja, apresentando baixa impedância, baixa indutância. Agora, o melhor mesmo não é bem isso. O melhor é você pegar o cabo, descer até a base da torre, porque, volto a dizer, aqui é onde você aterrou o seu cabo, daqui para a base ainda existe um trecho de torre que, quando sujeito a uma descarga atmosférica, gera uma diferença de potencial enorme. Agora, se você aterrar o teu cabo, em vez de aterrar nesse ponto, aterrar nesse ponto, você vai aterrar num ponto em que a tensão está muito mais próxima à referência de toda a sua estação, então a diferença de potencial vai ser muito menor. Então, você deve aterrar mesmo aqui na base e continuar usando um bandejamento ou uma tubulação metálica,
por dentro. Se for uma tubulação de ferro, melhor ainda, porque você se utiliza do benefício não só da blindagem magnética ou eletromagnética do metal, mas também você se beneficia da permeabilidade do equipamento, aumentando a indutância e a rejeição de correntes nesse cabo. Isso aqui é muito importante, é muito bom para ruído, ok? Então, você entra na sua estação lá por baixo e depois você sobe e faz o que você quiser. Com isso, eu matei 2 loops. Matei este loop que gerava a corrente aqui e matei este loop que gerava a corrente aqui. Bom, tem que sair correndo. Outra forma de você reduzir as indústrias é através de perseguir uma baixa resistência de aterramento. Isso aqui é um exemplo qualitativo de um bom aterramento. Nesse caso, você tem a sua casinha aqui, o seu shack e alguns metros, 10, 20, enfim. Você tem a sua torre, que está sujeita à queda de raio. Ora, vocês... ia falar sobre equalização. Não, mas aqui o que eu estou querendo mostrar primeiro é um exemplo de uma configuração de aterramento qualitativamente boa, que tende a apresentar uma baixa impedância. No caso aqui, você tem o seu shack com um anel de aterramento em toda a volta. Esse anel de aterramento vai ajudar a você obter uma baixa resistência de aterramento e uma distribuição de potencial ao longo da casa, por uma questão de potencial de passo. Da mesma forma, você tem um anel de aterramento em volta da sua torre e... essa torre, como é, vamos dizer, estatisticamente mais sujeito à queda de raio, você caprichou mais no aterramento aqui. A cada ponta desse anel você tem um pé de galinha, né, que são condutores enterrados de 50 milímetros, segundo a norma, tem que ser no mínimo 50 milímetros. Em cada condutor desse você tem três hastes Coppel-Weld com uma conexão preferencialmente exotérmica, para você não precisar de manutenção, porque essa conexão aqui é muito importante. Então, se você contar que a quantidade de cabo enterrado, 50 milímetros, e mais a quantidade de Coppel-Weld, você vai ver que isso é um exemplo de um bom aterramento. Aí você vai me perguntar, pô, mas pera lá, quando a gente faz aterramento, a gente quer ver a resistência, né? Ó, o meu critério é resistência. Pois bem, infelizmente... de acordo com a norma 5419, a NBR, que ela é baseada na norma IEC, internacional, é uma norma espetacular, né? E bastante extensa. Ela não define resistência máxima aceitável, né? Ou mínima exigível. Ela define, sim, as dimensões do eletrodo em função do tipo de terreno que você tem. Assim é na 5419. Já em outras normas que eu cito aqui, isso está tudo na referência. O manual R56 da Motorola é uma coisa super extensa, um trabalho de engenharia muito grande, voltado especificamente a estações de rádio repetidoras. Já ela define um valor ôhmico, e o melhor valor ôhmico, quer dizer, segundo a Motorola, seria pelo menos 5 ohms, no máximo 5 ohms, mas isso é um aterramento muito bom, e 10 ohms já seria o aceitável, isso para estações mais complexas. Para estações simples, são outros requisitos com resistência maior, ok? Agora, uma coisa importante a lembrar é a resistência, isso é muito importante, a resistência de aterramento não é o único parâmetro de importância. A distribuição dos eletrodos de aterramento é muito importante para a eficiência do sistema e para a segurança das pessoas, ok? Bom, outra questão é a equipotencialização. Vamos dar um exemplo clássico, claro, aqui, que isso aqui as pessoas já têm uma certa consciência, né? Você tem a sua estação aqui, com o seu anel de aterramento, onde você liga os rádios, etc., e tem a sua torre com o anel de aterramento dele, com um aterramento muito bom, mas mesmo que esse aterramento seja muito bom, lembrem daquela conta que eu fiz, 10 ohms vezes 100 mil amperes dá 1 milhão de volts.
Aqui você pode ter 1 milhão de volts, aqui você pode ter uma bagatela de 700 mil volts, então você vai ter uma bagatela menor ainda de 300 mil volts entre a torre e a estação. Isso vai impor, como a sua blindagem é aterrada tanto na torre como na estação, você vai impor uma concentração de corrente enorme nos seus cabos, né? Então, é por isso que é tão importante a interligação eficiente entre esses dois anéis aqui. Vamos seguir. E a importância da equalização, já falei, né? Equipotencialização, um erro grave é você fazer um aterramento dos seus equipamentos diferente do aterramento do neutro. O que você tem que fazer é a interconexão desses dois aterramentos, né? Da melhor forma possível. Aqui eu não estou falando do terceiro pino, isso, uma forma de ser feito é do terceiro pino. O terceiro pino é muito importante, é fundamental. Por favor, deem uma olhada lá naquela sessão de perguntas e respostas no blog, que eu falo bastante sobre o terceiro pino, a importância dele. Muito injustiçado, por sinal. Agora, mesmo que você interligue, através de um cabo, esses dois aterramentos, quando você tiver uma corrente, quer seja daqui para lá, se cair um raio numa torre, ou da rede para a sua estação, se o raio cair na rede, entendeu? Ainda assim, estamos falando em frequência muito alta, em surtos impulsivos. Conforme eu já falei, a indutância desse cabo pode gerar ainda uma diferença potencial entre esses aterramentos, que vai ser muito menor do que se você não tivesse, mas mesmo assim ele ainda pode ser suficiente para romper o isolamento, e por isso você deve usar dispositivos de proteção contra surto, DPS. Não é só o varistor, não, hein? DPS é muito mais do que um varistor. Isso tudo está lá também. Por favor, não saiam colocando varistor. Vou comprar muito mais barato um varistorzinho aqui. O varistor pode explodir. Quando ele chega no fim de vida, olha, ele pode explodir. E já teve um caso, né? É muito interessante, que o Miguel Dal até colocou, de um artigo americano em que o sujeito botou uma réguazinha de tomadas, em que dizia, bom, isso aqui tem proteção contra surtos. Na verdade, eles usavam o varistor, a régua era vagabunda, o varistor pegou fogo e tacou fogo na casa dele inteirinha. Então, você tem que usar dispositivos de proteção contra surtos e de qualidade, fábricas de qualidade, porque aí esses sim vão ser protegidos contra sobretensão, sobretemperatura, incêndio, etc. Se você for usar uma régua, bom, depois eu falo mais à frente. Bom, reduzir a utilização de protetores nos circuitos contra os surtos, né? Rapidamente, os protetores, você tem que tomar cuidado com determinados parâmetros. Por exemplo, os protetores que você usar na linha de transmissão, você tem que ter em conta o tipo de linha, a potência, a frequência, se tem DC que entra na sua linha para acionar alguma coisa na sua torre, porque alguns protetores não permitem passagem de DC, e cuidado com a estacionária, que sempre pode multiplicar a tensão. Você tem que ter protetores em tudo que entra e sai da estação, incluindo os controles, que você tem que verificar qual é a tensão máxima de operação, usar também protetores específicos para comunicação, rede de dados, par telefônico, e os para alimentação. Para alimentação é interessante saber que a entrada de alimentação, a entrada da rede, é sujeita a surtos muito mais frequentes do que a possibilidade de queda de raio na sua torre. Entende? Muito mais frequente. E isso é conhecido, né? Quantas pessoas que moram em locais sujeitos a raios sabe, ou na sua casa ou na sua vizinhança, queima de geladeira, equipamento, etc., por surtos que tenham vindo pela rede. Mas, se você tem uma torre, você também tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, bairros de casas, bairro bonito, bacana, que você só tem casa, né, e a distribuição é aérea, é muito pior, muito mais provável você ter surto do que se você mora num prédio de apartamentos, porque o surto no prédio de apartamento, se você tiver 20 apartamentos, 40, 50, 100 apartamentos, o surto vai se distribuir por todos eles, vai perder energia. Agora, se você está naquela casa bacana, naquele bairro, o surto que entrar na tua casa é só para o teu rádio, é só para os teus equipamentos, que ele vai queimar. Então, no caso de alimentação, atente para a tensão nominal, número de fases, potência,
Posição relativa de DPS, eu já vi uma pessoa falar assim, pô, comprei um filtro bacana beça. Aliás, tem muita coisa para falar sobre filtro, tem gente que compra filtro bacana, mas não sabe instalar, e só a impedância do aterramento anula a função do filtro. Mas, nesse caso aqui, ele comprou um filtro bacana, caro, e botou o DPS depois do filtro. Aí veio um surto pela rede alto e queimou o filtro. Então, você tem que, o DPS tem que ser posicionado de maneira a proteger o filtro também. Você tem que conhecer as diferentes capacidades de absorção, níveis de proteção, porque você pode ter incidência, para incidência direta, como os casos que eu mostrei, os protetores de categoria 1 e para incidência indireta, categoria 2 e 3. E eles devem ser utilizados em cascata com níveis de proteção complementares. Então, por exemplo, você tem o teu equipamento aqui, a sua rede está aqui, você quer fazer uma proteção eficiente baseado em dispositivos de proteção contra surto, então, vamos supor que você não tem a torre. A probabilidade mais é de vir surtos aqui pela rede. Então, você vai usar o de maior categoria na entrada da instalação, um de categoria inferior, mas mais rápido, no meio e perto do seu equipamento, um de categoria menor ainda, mas muito mais rápido, muito mais sensível para proteger o seu equipamento, e eles têm que ser posicionados a uma distância mínima de 10 metros, porque se você juntar um com o outro e vier um surto, o mais sensível absorve todo o surto, queima, e o de maior energia fica lá, não vai sentir surto nenhum, porque o outro já absorveu tudo e queimou. Então, isso aqui se chama coordenação, tem que existir uma distância mínima entre protetores de categoria diferente, e se você não puder ter essa distância mínima, então, a distância mínima ela impõe uma indutância, e essa indutância é que segura, faz a coordenação. Se você quiser botar um perto do outro, eu tenho isso lá na minha casa, aí você bota um ferrite para gerar essa indutância. Em resumo, vou passar rapidinho aqui. É sempre bom a gente ter um resumo de tudo que foi mostrado. Vão aparecer figurinhas aqui para mostrar os casos relacionados a essas conclusões que eu estou colocando, mas eu vou passar batido. Em estações desatendidas não é possível a desconexão. Isso requer medidas bem mais exigentes para redução de risco e contenção de danos. O RAI impõe campos elétricos e magnéticos altíssimos, então lembre-se, se o retorno de RF e os campos próximos da antena podem gerar problemas no seu PC, imagina uma descarga atmosférica com o campo gerado por ela. É bom saber, existe sempre tecnologia para proteção contra incidência direta, mas requer conhecimento profissional e alto investimento. Defina o volume de proteção das antenas e edificação através dos captores contra a incidência direta dos raios. Infelizmente, nem sempre as antenas vão conseguir ficar todas dentro desse volume de proteção. Use blindagens no ambiente, medida praticamente obrigatória, né? Blindagem estrutural, quer seja na sua edificação, container ou um bom gabinete. Mas atenção, cuidado com a continuidade das superfícies de blindagens para não haver vazamento de corrente para dentro da zona protegida. O bom aterramento é importante para a máxima absorção dos correntes, principalmente para a segurança pessoal e redução do estresse dos DPS. O cuidado, você deve ter cuidado com diferenças de potencial no aterramento no solo, ou seja, procure a equipotencialização, equalização de potencial, principalmente para a segurança pessoal. Reduza loops em circuitos e use cabos blindados ou bandejamento com continuidade elétrica entre partes metálicas para blindá-los. Use dispositivos de proteção contra surtos, DPS, em todos os circuitos que entram e saem da zona protegida. DPS em cascata devem ser corretamente sequenciados e posicionados para você chegar a obter a coordenação com impedâncias. Use sempre que possível dispositivos sem fio e comunicação ótica, isso é óbvio, né? Você já vai estar facilitando. E, por final, empregue recursos de monitoramento para atividade atmosférica, para saber quando é. Por quê? Porque você pode ter circuitos
que desconecte a antena, curto-circuite as entradas, entendeu? Use software e hardware auto-inicializável e auto-recuperável, ou acesso remoto para monitoramento, enfim, muitas coisas que o próprio Fred colocou aqui, a gente está repetindo. E, por fim, siga as normas NBS 5410 e 5419. Se você não tiver seguro, procure orientação de pessoa habilitada. Aqui segue as referências, excelentes referências. Por último, aqui eu botei o meu blog, eu volto a dizer, lá tem uma série tem textos e palestras que mostram aspectos anteriores, complementares a isso aí. Bom, obrigado.